Em mais uma audiência pública, a Comissão da Verdade colheu novos depoimentos sobre o período da ditadura militar em São José dos Campos. Ex-alunos da turma de 1975 do ITA relembraram como foram desligados da instituição. A Comissão da Verdade realizou esta semana a 5ª audiência pública e colheu relatos sobre os idos de 75 no ITA e na cidade. Naquele ano, alunos do Instituto Técnico Aeroespacial, ligado ao Centro Técnico Aeroespacial do Ministério da Aeronáutica, foram presos e desligados da instituição. Os depoentes se revezaram recordando a época em que ainda alunos foram perseguidos e presos. Sobre a prisão do Clóvis, o Clóvis foi o primeiro de nós 5 a ser preso. Ele foi preso da seguinte maneira: ele, num domingo de manhã, bateram na porta da casa dele, em São Paulo. O pai dele já era professor da USP, ele morava nas imediações ali da USP. Bateram na porta dele, perguntando se o Clóvis estava em casa e tal, precisava falar com o Clóvis. Na hora que ele foi na porta atender quem era, agarraram, jogaram dentro de um carro e ele foi levado para o DOI-CODE. E quando o Clóvis foi preso, como nós 5 tínhamos participado de uma reunião, a gente, de certa maneira, falou: acho que vai dar problema. Bom, depois eu fiquei nessa sala, né? Daí a pouco aparece Ganzaroli, daí a pouco aparece Salazar, daí a pouco aparece Trevisan, e aí fomos todos levados em uma perua para São Paulo, onde funcionava o DOI-CODE. O DOI-CODE funcionava numa delegacia, né? As instalações eram de uma delegacia em São Paulo. Na porta do DOI-CODE nos colocaram capuzes, nós fomos algemados para São Paulo, nos colocaram capuzes pretos. Dentro do DOI-CODE foi certamente o pior período que a gente passou. A gente foi preso na quarta-feira, né? Na quarta-feira, dia 25 de outubro, não, 22 de outubro, isso, era uma quarta-feira, 22 de outubro. E nós ficamos dentro do DOI-CODE da quarta-feira, no final da tarde, foi quando nós chegamos lá, até no sábado de manhã. O DOI-CODE tinha muita gente presa na época, a maior parte, eu acredito que talvez a totalidade, pessoas ligadas direto ou indiretamente, ou simpatizantes, né? Todo mundo ligado ao Partido Comunista Brasileiro, ou ao Partidão, né? Nesse meio tempo, a gente tinha sido expulso do ITA. Essa expulsão ela ocorreu, esse é um dos documentos que eu trouxe, nós fomos expulsos por um boletim do Ministério da Aeronáutica do dia 24 de dezembro de 1975, véspera de Natal, né? Esse foi então, a nossa expulsão não foi feita pela escola, ela foi feita pelo Ministério da Aeronáutica. Tentamos, cada um de nós, inclusive em conjunto, vários de nós, transferência, mudar, né, passar para uma outra faculdade. O clima, na época, era tão complicado, essa questão era tão pesada, né, que o fato de ter sido expulso do ITA nos fechou muitas portas, muitas portas. Para se ter uma ideia, a USP não permitiu sequer que a gente fizesse a prova de exame de transferência. E, por isso, a Comissão da Verdade é extremamente importante, para que as novas gerações não sejam contaminadas por informações erradas, mentirosas, quando se fala que não tinha corrupção durante o governo militar, isso é uma mentira, né? A imprensa não podia noticiar. Os advogados não podiam andar atrás. Não existia Ministério Público com a independência que tem hoje para investigar. Então, outra coisa, ele estava embaixo do tapete, mas dizer que não tinha é mentira. Mentira. É só fazer um levantamento de quantos militares compraram apartamentos muito acima das suas posses na década de 70 que a gente descobre se tinha ou se não tinha corrupção na época. Então, e-mails com essas mensagens meio assim que todo político é corrupto, para que precisamos do Congresso? Né? Esse tipo de coisa está rolando na internet. E eu acho que é extremamente importante que a gente reaja a isso. O professor Armando Milioni, que trabalhou com o professor Mikhail Gartenkraut, patrono dessa comissão, no resgate e no reconhecimento pelo ITA dos ex-alunos de 75, relatou como o reitor foi pressionado até ser exonerado do cargo já em 2005. Eu não acreditava que em 2005 eu estava participando de reuniões que discutiam coisas do tipo quem pode falar, quem não pode falar
na reunião, na entrega dos diplomas. Eu não acreditava que em 2005 eu estava discutindo quem vai ser convidado, apesar de estarmos há quase 30 anos da conclusão da ditadura, ainda havia esse ranço permitindo que um assunto do tipo quem pode e quem não pode falar fosse um assunto a ser discutido numa formatura de alunos do ITA, agora sim oficial, com assinatura no diploma do reitor e do diretor do CTA, mas com a perda de toda a beleza essencial do que havia sido feita. Mikau aceita ficar por mais um ano e eu registro isso na ata do Conselho da Reitoria, que é uma razão para grande celebração. Mais tarde eu viria a saber que o simples registro dessa decisão do reitor de aceitar ficar mais um ano também é considerado um caso de insubordinação. O professor Mikau é exonerado sem a cortesia de um aviso prévio, um contato com quem quer que seja e com a ignorância completa de todas as inúmeras manifestações de solidariedade que o reitor Mikau recebeu da congregação do ITA, dos professores do ITA, dos alunos do ITA, a versão de que ele foi exonerado porque foi insubordinado. A versão de que ele foi exonerado porque não se curvou aos defensores equivocados dos valores da ditadura. Também estiveram presentes à audiência ex-reitores do ITA, a vereadora Amélia Naomi e o vereador Tonhão Dutra. A próxima audiência da Comissão da Verdade na Câmara Municipal está marcada para dezembro. Acompanhe agora o resumo dos projetos que foram votados na sessão da última quinta-feira. Vamos aos projetos votados na 73ª sessão ordinária nesta quinta-feira. Projeto de lei número 423 foi aprovado por unanimidade, projeto do Executivo que altera a lei de reembolso dos servidores municipais com despesas no plano de saúde. Como a inclusão dos servidores da Câmara ocorreu por emenda no momento da votação do projeto, a abertura de crédito especial para reembolso não foi especificada. Com a aprovação do projeto desta quinta-feira, fica estabelecidos os recursos financeiros para a aplicação da medida. Também aprovado por unanimidade o projeto de lei número 429, em que o Executivo faz a doação de um imóvel público na Vila Tesouro à obra social e assistencial Nossa Senhora do Rosário. Sem fins lucrativos, a obra Nossa Senhora do Rosário tem como objetivo amparar e socorrer material e espiritualmente os mais necessitados, com assistência psicológica e educacional, entre outras. Também foi aprovado por unanimidade o projeto de lei número 430, a doação do imóvel público, um terreno no Parque Industrial, para a ASIM, Associação para a Síndrome de Down. A ASIM presta atendimento social, psicológico, educacional, cultural e esportivo a seus pacientes. A entidade tem por objetivo promover a inclusão de pessoas com síndrome de Down no contexto familiar e social, estimulando seu desenvolvimento e propiciando o direito à cidadania. O projeto de lei número 284 de 2012, de autoria da vereadora Dulce Rita, voltou à pauta de votação. Na sessão anterior havia sido votado apenas o seu substitutivo. O projeto de lei obriga todos os cinemas a higienizarem e embalarem individualmente os óculos 3D fornecidos aos seus usuários. O projeto foi rejeitado, teve apenas 2 votos favoráveis. Também foi rejeitado, pelo mesmo motivo, ele já havia sido o seu substitutivo votado e rejeitado na sessão anterior, o projeto de autoria da vereadora Dulce Rita, que tornou obrigatória a fixação de aviso junto às escadas rolantes sobre a proibição de utilização por menores de 10 anos desacompanhados dos pais ou responsáveis maiores de idade. Esse projeto também foi rejeitado. Foi aprovado por unanimidade proposta de alteração da Lei Municipal número 6.483. Esse é o projeto de lei número 265, de autoria do vereador Willis, que inclui modalidades esportivas para pessoas com deficiência no programa Atleta Cidadão. Criado em 99, o programa tem a coordenação da Secretaria de Esportes e é responsável pela formação de talentos esportivos entre crianças e adolescentes de 7 a 17 anos.
Também foi aprovado por unanimidade o projeto do vereador Roberto do Eleven, que autorizou o Executivo a instituir o programa Escola Interativa na rede de ensino municipal de São José dos Campos. Foi aprovado o projeto do vereador, o projeto de resolução número 10 de 2013, do vereador Rogério Ciborgue, que criou, no âmbito da Câmara Municipal, a Frente Parlamentar em Defesa da Mobilidade Urbana. A proposta foi aprovada por unanimidade e a mobilidade dos cidadãos é o tema dessa frente parlamentar. O objetivo é debater essas questões relacionadas à mobilidade joseenses, com destaque às questões que afetam os cidadãos que se deslocam sem a utilização de veículos motorizados, especialmente ciclistas, cadeirantes e pedestres. E esses foram os projetos votados na sessão desta quinta-feira. E o programa Semana Legislativa fica por aqui. Você encontra essas e outras notícias da Câmara no site câmarasjc.sp.gov.br. Voltaremos na semana que vem com mais um informativo semanal da Câmara de São José dos Campos. Muito obrigado por sua companhia e até lá!